Chegamos ao momento mais especial do nosso programa, é o Mensagem do Dia. Reverendo Alessandro Santarelli, hoje nós teremos a meditação sobre qual texto da Palavra de Deus? Beto, amados ouvintes, nós vamos meditar em Lucas 9:23. Lucas 9:23. Esse texto é parte do discurso de Jesus, da mensagem do nosso Salvador. E nós podemos afirmar que nesse texto da Palavra de Deus nós encontramos 4 princípios que definem o Evangelho. 4 princípios que definem o Evangelho. Assim diz a Palavra do Senhor: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, e tome a sua cruz e siga-me. Sobre o Evangelho, nós precisamos entender que o Evangelho é boas novas, é a boa notícia. E qual é a boa nova e qual é a boa notícia? De que Jesus veio ao mundo, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e pelo fato de Ele ter ressuscitado, nós também ressuscitaremos um dia. Esta é a definição do Evangelho. A gloriosa missão de Jesus neste mundo, na sua breve passagem, foi esta: morrer na cruz, para que eu e você tenhamos vida. E a partir do entendimento desta verdade, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Passamos a ser seguidores de Cristo Jesus. Sobre o Evangelho, eu e você precisamos entender que essa é uma decisão pessoal. Se alguém quiser vir após mim, eu quero trazer aqui uma palavra aquelas pessoas que de forma equivocada pensam que pela religiosidade ou pela fé dos seus pais hão de ser salvos. A Bíblia claramente diz que a nossa fé, ela tem que ser pessoal, individual, ela é intransferível e ela deve repousar sobre a pessoa de Cristo Jesus. Seguir a Jesus é uma decisão pessoal. Ninguém é salvo pelo exercício da coletividade ou pelo apelo familiar, mas a nossa salvação está em um comprometimento pessoal, íntimo, com Cristo Jesus, tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Uma segunda verdade que nós podemos extrair desse texto, que o Evangelho é um novo estilo de vida. Ninguém pode vir ao Evangelho ou viver o Evangelho sem que antes passe pela experiência da morte. E a morte que eu digo não é a morte física, mas é a morte espiritual. O texto diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eu destaco aqui: tomar a sua cruz. A partir do momento que nós nos tornamos discípulos de Jesus, o Evangelho, ele requer de nós morte. Morte para as nossas vontades, morte para os anseios do mundo, morte para os nossos desejos. A partir do momento em que nós nos tornamos discípulos de Jesus, seguimos o Evangelho, nós passamos a viver para Ele. Palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1: porquanto para mim o viver é Cristo. Não existe um novo nascimento sem a morte para estas coisas do mundo. Não existe um novo nascimento se antes nós não tivermos uma disposição clara em morrer para nós mesmos, pelos nossos anseios, pelas nossas próprias vontades. A terceira verdade que nós aprendemos aqui à luz desse texto é que viver o Evangelho é um exercício de cada dia. Veja que o texto diz: dia a dia. A conversão pode ser por nós entendido como um ato único, mas na verdade eu e você precisamos compreender que todos os dias nós precisamos nos voltar para Cristo. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, mesmo salvos ainda nós pecamos, mesmo salvos ainda vivemos uma luta interior, o nosso desejo carnal é nos afastarmos de Cristo. Por isso, a cada dia nós precisamos morrer para o mundo, morrer para as nossas vontades e nos voltarmos para Cristo. O Evangelho é uma experiência diária, a cada dia. Algumas vezes pensamos de uma forma até equivocada, enganosa, que bastou aquele momento em que nós entregamos a vida a Cristo ou declaramos publicamente a nossa fé e que ali acabou a nossa experiência de conversão, de salvação. Não, dia a dia
precisamos nos voltar a Cristo Jesus, dia após dia, nos desprendendo daquilo que é mal, abandonando as práticas pecaminosas e seguindo em retidão, santidade e pureza, buscando a Cristo Jesus. Eu creio que todos os dias, nós que fizemos um compromisso com Cristo, devemos orar da seguinte forma: Senhor, ajude-me a colocar na cruz os meus desejos, as minhas vontades. Ajude-me, Senhor, hoje, nesse dia que se inicia, a não viver para mim mesmo, mas viver para o Senhor. O Evangelho é uma decisão pessoal, é um novo estilo de vida, é um ato contínuo. A cada dia nós vivemos e é a disposição de pagar um preço. E aqui nós contraditamos aqui a teologia da prosperidade. Porque na verdade nós precisamos entender que servir a Jesus é um exercício de renúncia, de pagar um preço a cada dia. Certa feita, Jesus encontrou um certo jovem e este jovem pediu: Senhor, me permita lhe seguir. E Jesus disse de uma forma enfática e até um pouco dura: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Se você observar, as raposas elas vão ter os seus covis, os pássaros vão ter os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Portanto, nós precisamos entender e voltar à essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é essa: é a disposição de pagarmos um preço, de fazermos renúncia, de priorizarmos o reino de Deus, como o próprio Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas são essas? O que comer, o que beber e o que vestir. Algumas pessoas leem até o texto de forma equivocada, Beto. Algumas pessoas dizem assim: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas Jesus não promete todas as coisas. Uma leitura mais atenta do texto há de fazer com que nós observemos que ele diz: todas estas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir. Jesus ele se compromete com as nossas necessidades básicas. Jesus ele se compromete em nos dar aquilo que é necessário. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a orar da seguinte forma: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o pão aqui representa aquilo que nos é necessário, o que nos é substancial para a nossa existência, dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Portanto, eu chamo a sua atenção, meu prezado ouvinte, meu amado ouvinte, para que eu e você retornemos ao Evangelho genuíno, que é uma decisão pessoal, um novo estilo de vida. Um exercício de voltarmos a Cristo a cada dia e a disposição de pagarmos um preço que vale a pena. Porque um dia, aqueles que forem fiéis e conservarem a sua fé em Cristo Jesus até o final, completando a carreira, guardando a fé, receberão do próprio Cristo a imarcessível, que não murcha, coroa da vida. Ali, no destino final, na linha de chegada, eu e você vamos ver que valeu a pena pagar esse preço, que valeu a pena conservarmos a fé, que valeu a pena andarmos na presença do Senhor. Portanto, falo àqueles que estão desviados, se afastaram do caminho do Senhor. Se um dia você já fez essa decisão de seguir a Jesus, mas por alguns motivos pessoais você se afastou de Cristo Jesus, volte-se para Ele hoje. Você que está me ouvindo, volte-se para Jesus hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se a Cristo Jesus e volte aos seus caminhos hoje. Falo também àqueles que estão procurando um sentido e significado na sua vida, que sentem que há dentro de si um grande vazio. Você que está cansado de procurar nas coisas desse mundo, em festas, drogas, sexo e outras coisas mais, sentido, significado, alegria e direção na sua vida, volte-se para Cristo Jesus hoje. Volte-se para Ele. Entregue sua vida a Ele e encontre sentido e significado. Eu sou o pastor Alessandro e eu quero me colocar à sua disposição. Se você quer saber um pouco mais do Evangelho, você pode me procurar